curiosamente, quando nós Boa. temos mais disponibilidade. Então, desconhecimento. Segundo, má orientação. Porque você, às vezes, vê em alguns segmentos isso sendo estimulado. Vou dizer, eu preciso crescer diminuindo o outro. Eu preciso ser visto apagando o outro. Eu preciso avançar pisando na cabeça do outro. Para eu vencer, o outro tem que ser derrotado. E isso é uma guerra entre pessoas, seja na família, seja na empresa, seja nos negócios, seja na igreja. Às vezes, as pessoas não têm a visão de cooperação e sim de competição. Eu não me alegro porque a igreja do pastor fulano, que está no bairro da minha igreja, esteja crescendo mais do que a igreja que eu sou pastor. Eu preciso dar um jeito de ele ter algum problema para eu me projetar. Então, esse espírito não é o espírito do cristianismo. Essa não é a visão bíblica, né? Não é a visão bíblica. Mas me permita voltar um pouquinho no assunto da finança. É porque já me deu vontade a sua visão sobre igreja. Daqui a pouco vamos voltar para a finança. Vamos voltar para enquanto. Então, Jesus afirma que o dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é uma entidade. O dinheiro é um Deus. O inimigo? Seria o inimigo de Deus? Jesus foi claro em afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. É curioso que Jesus não chamou o diabo de senhor, não chamou César de senhor, mas chamou dinheiro de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então, o dinheiro, Tiago, é o ídolo mais adorado nessa geração. O altar de Mamon é o altar mais visitado nessa geração. E é um engano por isso, porque, veja bem, um garotinho disse para uma pessoa assim, rapaz, eu queria morrer rico como meu avô. Meu avô morreu muito rico. Então, seu avô não morreu muito rico. Ele era rico enquanto vivia. No dia que o cara morre, acabou a riqueza dele. O dinheiro só pode comprar um bom caixão de cedro e mais nada. Então, eu gosto daquela famosa a experiência do John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. Quando ele morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a riqueza que ele tinha granjeado e deixado. E conseguiu, chegou lá e falou, rapaz, me conta aí, você que mexia com as finanças do Rockefeller, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, disse, você não sabe? Eu falei, não, cara, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão. Não tem caminhão de mudança e enterro. Ou seja, no dia que as pessoas entenderem que a riqueza que ele tem, ele só pode administrá-la enquanto vivo, porque no dia que ele morrer, ele não leva um centavo, isso geraria no coração das pessoas mais generosidade e menos ganância e avareza. Esse ponto que você está levantando tem um outro aspecto também. Eu compreendo, sabe, Tiago, que as pessoas só vão entender isso de forma plena e maiúscula no momento em que Mamon for destronado do coração. E que alguém maior do que Mamon assumiu o controle da vida. Que é o verdadeiro Senhor, que é Jesus. Quando Jesus ocupa o centro e o trono do nosso coração, não tem espaço para Mamon assumir o controle e o trono. E então, as pessoas, ao terem prosperidade, não vão reter com usura, não vão explorar, porque veja você que às vezes a gente fica muito assustado quando o cara bota o revólver na cara do outro e toma o que ele tem à força, ou quando o ladrão entra numa mansão, amarra todo mundo, bota no banheiro e saqueia a casa. Mas às vezes nós não temos a mesma revolta moral quando um político corrupto para fazer uma emenda, ele tem que levar 20%. Quando o desvio do dinheiro
dos coitados dos aposentados é surrupiado, mais de 90 bilhões de reais, e ninguém se envergonha ou se revolta, numa ira santa contra isso. Então, há muitos ladrões de colarinho branco, são aplaudidos com beneméritos da sociedade. Então, o senso de justiça é necessário para uma sociedade ser uma sociedade justa e fraterna. Porque senão, alguém vai roubar aqui, mas isso não tem problema. Mas tem problema sim, porque o cara que está lá no SUS, na fila para fazer uma cirurgia, não vai conseguir fazer, vai morrer. Se esse dinheiro não fosse roubado ou desviado, eu poderia ter sido assistido. É problema sim, porque a estrada sucateada pelo Brasil afora, que gera tanto acidente, se esse dinheiro fosse de fato destinado para aquilo que foi proposto, essa estrada seria boa e não teria acidente de trânsito. E muita gente culpa a Deus por isso. Assim, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Então você vê que os homens estão governando a terra, mas governando pelo coração deles e não pela vontade de Deus. E por isso tem gente passando fome, tem estrada esburacada que causa acidente, tem hospital que não atende o doente. Escolas sucateadas que não educam. E outros problemas piores, crianças que são abusadas na infância por causa do pecado que está dentro do abusador. Ou seja, quando a palavra não é pregada, e aí Deus não assume a supremacia na mente dessa pessoa, o nosso caminho vai desviar muita gente. Uhum. A gente vai piorar o mundo. Exatamente. Eu vivo, reverendo, por causa do Instituto, que a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, essas coisas, eu vivo de estudar o ser humano. Uhum. Né? Eu sou um pregador por vocação, e eu faço isso gratuitamente, de forma absolutamente voluntária, mas no meu trabalho eu vivo de estudar o ser humano, de entender por que o ser humano age assim, como é que ele conseguiu isso, como é que esse não conseguiu, e todas as minhas pesquisas me fizeram ir para a Bíblia. Não teve como fugir da Bíblia, porque, no final das contas, a resposta não vai estar na neurociência, que vai ajudar um pouco, não vai estar na psiquiatria ou na psicologia, que vai ajudar um pouco, a resposta vai estar no que está escrito. Exato. Então eu falei, não tem jeito, a gente vai ter que pregar mesmo, porque senão as pessoas vão continuar fazendo o errado e no final falam assim, por que Deus permite que as criancinhas passem fome? Não é Deus, são os governantes. E talvez, Thiago, aí, essa transição aí me permita fazer a pergunta para provocar. Por favor. Você está falando de Bíblia. Esse livro é confiável? Vamos lá. Isso aí, quem vai responder é o Theo e o Oliver. Ô Wesley, você que pegou os primeiros manuscritos, né? Quando Moisés escreveu o Salmo 90, você ditava. Sim. Né? Você corrigia. Falei assim, Moisés, tem que ter uma vírgula aqui. Não é legal você falar isso. Você que orientou Moisés. A Bíblia é confiável, é verídica? Na sua opinião, reverendo Wesley? Bom, vamos saber agora. Eu quero a sua. Agora. Eu quero a sua resposta. Não vai fugir, não. Eu acredito que seja, 100%. Ok, vamos.